Oi, oi, você viciado em séries, você viciado em passear no shopping. Estamos iniciando o nosso CoffeeCast de edição especial The Last of Us. Hoje para falar do episódio 7. O meu nome é Henrique Redondo e aqui eu sou anfitrião desse bate-papo. Por favor, vou pedir para você se inscrever aí no canal do Séries com Café, compartilhar o podcast com amigos que estão vendo a série e assim, deixe o seu comentário porque é o que a gente mais gosta, é o que a gente mais usa aqui, principalmente no final do programa, para interagir com você, dar aquela risada, aquela zoada e também ser zoado, porque é o que a gente gosta. Obviamente aqui tem spoilers, então se você ainda não viu o episódio, vá ver, depois você volte aqui para não sair reclamando aí que a gente tá falando demais. Ou de menos, vai saber também. E hoje não tem como não falar desse episódio sem ele, sem a presença do meu querido amigo, que eu queria saber se tá dando um rolê no carrossel. Olá, Carlos Quineves. Hey! Oi, Henrique, tudo bom? Tudo bem, e você? Também, tudo bem. Graças a Deus, tá tudo certo. E hoje a gente fala do que a gente deixou pra trás, né? O que deixamos para trás. Exatamente. Inclusive, Inclusive a gente ficou dando volta em círculos num carrossel, né? Vai saber. Não, eu acho que a gente deixou pra trás a nossa antiga abertura que o YouTube falou proibidos. É verdade. A gente teve que mudar o negócio. Do nada, né, menino? Você viu? Que tristeza. Aceitou 6 episódios ali tranquilinho. Na verdade, 5 episódios tranquilinho e de repente resolveu que não queria mais. Exatamente. Muito triste, né? Muito triste. Muito mesmo. Como é que você passou a semana, Carlos? Passei bem. Trabalhando como sempre, sem parar. E hoje, sei lá, não sei o que sinto, não sei pra onde vou, não sei o que faço, mas tô aqui. A gente então vai conversar e tentar te dar um rumo na vida, tá bom? Tá bom, tá certo. Mas antes da gente conversar, vou chamar ela, a minha chefe, porque eu quero apresentar as 4 maravilhas do podcast pra ela. Olá, Gabi Brasiliano. Olá, Henrique. Tô até com medo, viu, disso aí. Acho que eu não quero, não. Não, deixa pra lá, né? Tudo bem? Depois desse episódio, eu prefiro ficar aqui na minha casa, de boa. Porque o episódio foi ruim, assim? Não, porque... Ah, tá. Já tô querendo, tá vendo que eu tô querendo já, né? Começar o caos. Foram mordidas, né? Foi um episódio bom. Foi um episódio bom, E você viu quem se absteve de estar aqui hoje? Pois é, né? Isso não foi bom. Isso não foi bom. Mas foi inteligente da parte dela, né? Ligeira. Foi, né? Por que será? Por que Sei. será que ela não quis estar presente neste podcast? A Letícia não tá aqui, pessoal. Só pra vocês já quebrar o clima. Pois é. Ô Henrique, já explica pro pessoal também o motivo da gente ter demorado de postar outro podcast. Ah, sim, não. Basicamente é isso mesmo. A gente tava voltando da semana do carnaval. Voltando, não, a gente estava na semana do carnaval, né? Então teve aquele ziriguidum todo, a Gabi foi desfilar, a Letícia foi curtir uma festa de carnaval emo. E aí a gente demorou um dia mais aí pra gravar. E quando gravou, a gente foi upar o episódio e aí a nossa abertura foi barrada e a gente teve que fazer umas 2 ou 3 trocas de abertura até conseguir passar, mas passou. Atrasou, mas entrou lá o episódio, dá pra ouvir, pode voltar aí, episódio 6 tá lá, e foi um episódio muito legal, né, Gabi? Sem brigas. Bem bacana, sem brigas. A quem queria briga, não teve. Esse também não terá, eu acho. Eu acho que também não, a gente tá, né, superou já. Sim. Como é que foi essa semana, Gabi? Você tá triste que cortaram as mangueiras aí? Ai, meu Deus, Henrique. Virou um dilema isso, virou Não, eu tô numa semana, gente, que vocês não têm noção. É obra do vizinho que tá no meu quintal. É um infeliz mesmo. Resolveu levantar a merda do muro. Aí tem gente entrando no meu quintal. Eu tô me sentindo presa. Tô desabafando aqui. Pra você parar de espiar ele. Presa. Eu espiar ele que nos espia. Ainda o danado ainda quer cortar 3 pés de manga. Que é a sua refeição, né? Não, ô Henrique, devia ser pecado cortar árvores. E aí você não vai ter mais manga pra comer. Não, já não tem árvores no mundo, sabe? Já não tem verde. Do nada, Gabi virou a fadinha defensora da natureza. Não, é porque... Ai, eu tô inconformada. Tá bom, então vamos falar do episódio. Ai, Gabi. meu Deus do céu. Vamos falar do episódio. Vamos falar do episódio. Episódio 7 aí, que nos apresentou o passado de Ellie. A gente pode ver um pouquinho como era a vida dela numa zona de quarentena, que é um sistema meio rígido de tratamento, de criação. As meninas ficam ali em alojamentos, separadas por... Né, eu acho que é série, elas devem estar fazendo escola, enfim, elas têm que fazer o treinamento lá
para serem militares, enfim. A gente tem todo aquele desenvolvimento ali. E a Riley era amiguinha de quarto dela ali, né? Dividia ali o espaço com a Ellie. E provavelmente a defendia dentro daquele ambiente ali, que é sim um ambiente muito hostil. E a Ellie é dada como uma líder. Gabi, você gostou ali de ver esse começo de episódio, entender mais ou menos como as coisas funcionam para quem é sobrevivente no mundo de The Last of Us e não vive em comunidade, e sim sobre os... É um governo, talvez. Eu tenho percebido que The Last of Us também tem sido bastante político, Gabi. O que você achou desse início aí? Eu achei até, assim, interessante mostrarem um pouco do passado da Ellie, né? E principalmente mostrar um pouco como funciona a Fedra, e no sentido de como eles preparam os adolescentes para os cargos, né, que eles vão ter ali futuramente. E uma das coisas, assim, que eu achei que pegou bastante é que você viu que elas não tinham muita escolha no que seguir, né? Diferente do que a gente tem hoje em dia, que pelo menos até então a gente tem liberdade de escolher o que você quer ser. Lá não. Então lá você serve para um cargo de liderança ou não. E isso é nítido ver como eles resolvem nas atividades e tal. Só que assim, nesse ponto, eu confesso para você que eu gostaria de ver muito mais. Entendeu? Eu achei que assim foi jogado algumas informações ali, mas não achei que foram suficientes para a gente conhecer mais como funciona a Fedra. A Gabi falou aí achou que foi pouco. E eu tenho uma coisa a acrescentar aqui. Eu tinha, mais uma vez, uma visão um pouco medrosa dessa adaptação, porque eu sempre achei o jogo comprido, e aí eu falava, bom, 9 episódios, parece ser pouco. E realmente, eu sinto que tá sendo pouco, assim, porque não é a primeira vez que eu tenho essa sensação de que a gente podia ver mais, né? Eu falei que eu queria ver mais do Sam e do Henry, e dessa vez eu queria ver mais dessa zona de quarentena onde a Ellie vivia, e queria ver mais um pouco dela, desse momento dela com a Riley, construir um pouco mais essa amizade pra gente sentir um pouco mais. Eu não sei se é porque eu já sei o futuro da personagem, então eu tô sentindo menos, ou se é porque tô sentindo realmente que estão nos dando somente o que já estava ali no jogo. Está sendo uma adaptação muito boa, mas ao mesmo tempo que eu sinto que está muito fiel e funcionando legal, eu fico pensando, putz, podia ter mais, né? Então, Carlos, você tá com essa sensação também? O que você achou desse começo aí do episódio que mostrou essa zona de quarentena, mostrou a Riley pra gente? O que você achou? Eu gostei bastante desse início de episódio, né? Primeiro a gente tem aquela cena de introdução ali, onde a gente tá na atualidade, né? No momento em que a Ellie tá ali naquele desespero com o Joel e que ele meio que espanta ela e ela corre pra aparentemente ir embora de fato, e quando ela vai abrir a porta ela tem um momento de lembrança, e esse episódio foi, ao menos o que eu entendi, se passa dentro da cabeça da Ellie, né? Ele é na verdade todo um plano de vista, um ponto de vista da Ellie de tudo que aconteceu. Então são lembranças, e isso se conclui lá no final do episódio quando ela muda de ideia, mas que depois nós vamos chegar lá. Eu amei demais o episódio ali naquela parte começar com Pearl Jam. Ali eu já surtei um pouco. Gostei bastante ali de estar um pouco mais por dentro dessa questão da Fedra, porque em algum dos episódios eu cheguei a comentar que eu achei, antes da série começar, que eles iriam explorar um pouco melhor, nos contar um pouco melhor sobre a organização da Fedra, nos contar um pouco melhor sobre a organização dos vagalumes, e até então a gente não tinha muitas informações, a gente não tinha recebido muitas localizações do que era um, do que era o outro, como é que funcionava, por que eles eram inimigos uns dos outros, e eu acho que esse episódio ele veio um pouco para sanar isso. Falando sinceramente, assim, lembrando do que eu senti enquanto eu assistia o episódio,
né? E isso não significa que seja a minha opinião sobre o episódio, porque a minha opinião ela vai considerar o episódio como um todo no final, e eu já disse que eu achei esse episódio muito bom, um dos melhores que assisti até agora. Mas nos primeiros minutos do episódio ali, a partir daquele momento em que a Ellie agride a moça lá dentro do centro de treinamento delas, eu senti, assim, até um certo ponto da história, um ritmo muito devagar para a história se contar, e isso foi me incomodando um pouco. Tá? Em algum momento do episódio ali no começo, eu me senti um pouco incomodado pelo ritmo da história, né? Sabendo que o episódio ia ter 40 minutos, eu comecei em certo momento me incomodar se a história não ia se contar e se ia ficar naquela enrolação o tempo todo. Mas ao final eu acho que eu mudei um pouco de opinião, e isso a gente pode falar mais pra frente. Eu não tive essa sensação que o Carlos teve de que o episódio tava lento ou algo do tipo. Pelo contrário, eu achei que ele foi rápido, que ele entregou tudo que aconteceu muito rápido. Então, mais uma vez, eu não sei se é porque eu joguei o jogo e sei o que vai acontecer, ou se é porque me falta essa... Mas não sei, eu fico com essa sensação nesses episódios de um personagem, por exemplo, do Sam e do Henry, ou até da Riley, que tipo assim, putz, poderia ter um pouquinho mais, poderia... Né, também não sei se é apego de não querer o personagem partir da forma que parte dentro daquele contexto, daquela história, mas fica muito essa sensação de tipo, putz, podia ter durado mais um, né? Pelo menos ou o episódio tem 1h30, não sei. Me senti abandonado, eu acho que é a palavra. Sabe uma coisa que eu achei interessante, assim, é que a gente... Era nítido que o episódio passado iria levar a gente, de certa forma, a conhecer um pouco do passado da Ellie, né? Então, a partir do momento que ela entrou no shopping, a expectativa já era: ela vai ser mordida. Por quê? Porque em algum momento, em algum episódio passado, ela comentou que ela tinha sido mordida no shopping. Você entendeu? Então, assim, era o foco do episódio todo era isso. Era meio que eu não queria saber quem ela estava conversando, quem ela deixava de conversar, as coisas que estavam acontecendo, mas eu queria saber como ela foi mordida. E eu não sei se no próximo episódio vai mostrar a pós-cena, entendeu? Porque eu achei que o episódio, ele veio construindo uma narrativa e no final faltou aquela continuação, tá? Mas, e o que aconteceu? Sabe assim? Eu quero saber o que aconteceu. Então eu fiquei com essa. O que aconteceu a gente sabe, a gente só não viu, né? Assim como o Bill e o Frank não mostraram pra gente o pós ali. A gente sabe o destino. Então, mas a gente sabe até que ponto. Porque tô falando no sentido de que a menina, ela sumiu por 3 semanas lá e a Ellie achou que estava morta. Assim, a gente sabe que a Ellie falou que matou, mas eu acho que seria interessante ver isso. Eu queria ver. Mas posso falar uma coisa para complementar aquela ideia que eu trouxe sobre esse episódio ele ser uma lembrança da Ellie, que ela realmente ali, esses 40 minutos de episódio, é como se ela estivesse relembrando, porque a gente tem aquela cena de abertura ali, onde ela tá com o Joel, e ela vai sair da porta e ela paralisa e ela começa a lembrar de tudo que passou, né, que é o trauma dela. Então eu entendo que esse corte ali no final, quando acontece esse corte que não nos dá continuidade, é uma Ellie que ela chega no momento da lembrança, aonde ela tem de novo ela vivencia a mesma situação que ela tá vivendo com o Joel, né, que é aquela questão de não largar as mãos até o último momento, mas ao mesmo tempo algo aconteceu ali e ela sabe que ela ainda não está aberta a lembrar. Ela não quer lembrar desse momento ainda. Então, por isso que ela volta para a realidade e ela vai fazer diferente com o Joel. Eu acredito que tem alguma coisa a ver com isso. A forma como ela agiu no momento final seja o principal trauma dela. E ela lembrou isso com o Joel e foi tentar evitar isso, mas ela ainda não está, digamos, pronta para lembrar disso. Acredito que isso possa ser, e
Acho que faria muito sentido ser tratado aí nos próximos episódios ou até numa segunda temporada, mas eu concordo um pouco que por mais que tenha sido essa a ideia do roteiro, né, nos trazer, isso é uma teoria que eu tô criando, tá, gente? Não é a verdade do que o episódio contou, cada um tem sua interpretação, mas se foi isso a ideia do roteiro, também me frustra um pouco, porque eu acho que se deixar para muito depois para contar exatamente o que aconteceu nesses minutinhos finais das duas ali, não sei se vai ter um impacto que teria que ter, sabe? Tem que ser muito bem encaixado dentro de um roteiro de um episódio para ter um impacto significativo e para justificar não ter sido contado agora. Eu tive uma percepção um pouco diferente do Carlos na hora que ela vai abrir a porta e tem a lembrança toda, que é o episódio que a gente assiste, que me dá a sensação de que o final do episódio, que ela abre a porta e corre pra buscar alguma coisa pra ajudar ele, a sensação que me deu é do tipo, eu vou embora e vou abandonar ele, assim como eu abandonei a Riley, porque a gente estava infectada e ela se transformou e eu não. E ao mesmo tempo me dá a sensação de tipo, não, com ele eu não vou fazer isso. Com ele eu vou ficar até o final aqui. E se ele morrer, aí eu tento lidar com isso de uma forma diferente. Porque vai muito disso, assim. Eu acredito que isso é um spoiler dos videogames, tá? Nem nos videogames a gente vê o que aconteceu com a Riley. Não é mostrado. A gente sabe que ela é mordida também, mas acaba exatamente no mesmo ponto, né? Então é pra você tirar suas próprias conclusões. Eu acredito que a Ellie tenha deixado ela lá se transformar e virado uma infectada. Henrique, eu acho que talvez eu não tenha me expressado bem, mas é exatamente isso que eu tava tentando passar, assim, que nesse momento ali, tipo, tudo é uma lembrança da Ellie, justamente por isso, porque ela tá lembrando que ela teoricamente já passou por algo parecido, e ela se vê agindo da mesma forma de novo, sabe, tipo, indo embora, dane-se. E daí, de repente, no final, quando ela chega no, digamos assim, no clímax do momento em que ela teria abandonado a Riley, ela percebe que ela tá fazendo o mesmo com o Joel e ela, sabe, tipo, se situa e diz, não, dessa vez eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que fazer isso, essa história de uma forma diferente. Eu não posso vivenciar de novo aquela mesma história e perder alguém que é importante pra mim por causa dos meus medos, né? Então, desculpa se eu não consegui me fazer entender da melhor forma. Não, então eu só acho que eu tinha entendido diferente, então, mas é exatamente isso que eu entendi, então. Foi a mesma coisa, assim, a conversa tá indo pelo mesmo caminho. Então, é isso, assim, foi esse sentimento de agora eu vou fazer diferente, agora eu vou fazer valer a pena, independente do que eu sinta depois, independente se as coisas derem certo ou não. Vamos falar agora do encontro nesse shopping, né? É tipo um date, né? É um passeio ali no shopping, né? Geralmente quando as pessoas estão se conhecendo ali. A primeira voltinha, né? O primeiro date geralmente é num shopping pra jantar alguma coisa, né? E a Riley leva ali a Ellie pro shopping, onde ela tá acampada há algum tempo já, porque ela tá de olho ali na Fedra e nos ataques que eles vão fazer no futuro, dentro daquela zona de quarentena. E ela chega falando pra Ellie que ela vai apresentar as 4 maravilhas do shopping, e aí quando a Ellie vê a escada rolante, aí tá bom, então é 5 maravilhas do shopping. E aí eu percebi que quanta coisa boba pra gente, pra algumas pessoas é tão importante, né? É claro, eu tô trazendo essa reflexão pro mundo que a gente vive atual, e eu não sei, me deu uma sensação de, tipo, aproveite as pequenas coisas, pequenas coisinhas bobas, sabe? Porque no final do episódio as duas acabam mordidas e até então o destino delas era morrer. E elas aproveitaram aquele dia simples, que era uma volta no carrossel, uma escada rolante, jogar um videogame ali. Eu achei bonito, achei tocante, né, de certa forma reflexivo. E também trouxe a descoberta do amor, talvez. Eu acho que a Ellie já sentia amor, mas ela pôde expressar, né? Trouxe a expressão do amor dela pela Riley, tanto no dia que elas passaram juntas, quanto no beijo que ela conseguiu dar ali, e ficou toda sorridente, toda felizinha. Gabi, desse rolê todo no shopping, desse date que a gente assistiu das duas, o que você
você vai mais ou menos nessa mesma vibe que eu, assim, tipo, aproveite as pequenas coisas, porque é tudo tão passageiro, tudo rápido, tão triste. Primeiro que é um date macabro, né? Mas o mundo acabou, né? A primeira lição é: preste muita atenção aonde vão te levar para um date. Um shopping abandonado há 20 anos. Exatamente. Mas assim, é bem que você falou mesmo. Às vezes, a gente não presta atenção nos detalhes que acontecem no nosso dia. E esse é um dos pontos que eu gosto muito nas produções, né, de mundo apocalíptico, porque sempre nos mostra que a beleza está no simples, né? Que o simples é incrível. E ver tudo isso que elas viveram ali no shopping, na escada rolante, tipo, colocar a máscara de bicho, né, brincar, jogar videogame. A gente tinha isso em The Walking Dead, quando eles comiam um chocolate, era tipo, nossa, um chocolate. Isso, entendeu? Então, assim, é legal porque faz a gente refletir e a gente tentar aproveitar ao máximo das coisas que a gente tem hoje em dia, né? Porque imagina chegar num ponto onde você não consegue aproveitar o ar que você respira, aproveitar a árvore que tá aqui. Sabe assim? Eu tenho que falar. Aproveitar as mangas que a árvore me dá. As mangas que a vida me dá, sabe? Mas e é legal ver a inocência delas, né? Principalmente da Ellie, ao descobrir as coisas, né? Então, isso eu achei muito bacana, porque a gente tem que aproveitar tudo que está ao nosso alcance, porque é aquilo, é um dia de cada vez, né? Mas ao mesmo tempo, você percebe ali que as duas estão descobrindo, mas ao mesmo tempo parece que a Riley, né? A Riley já meio por ser mais velha, já deu a entender que ela era mais experiente, que ela era uma pessoa mais vivida, eu achei até uma conversa entre as duas, Henrique, que já entrando porque a gente já tá no shopping, então tudo acontece lá, né? Mas assim, um dos pontos que eu achei interessante numa conversa das duas, que é quando a Riley, ela comenta com a Ellie sobre o motivo dela ter entrado nos vagalumes, que é daquela coisa de você ser aceita, né, de que ela tinha uma família, então ela queria ter esse sentimento, e querendo ou não, entrar muito nisso que você falou, né, da gente aproveitar aquilo que a gente tem, e que naquele momento era algo que ela sentia muita falta. Então cada brincadeira, né, cada maravilha que ela colocou ali, trazia, querendo ou não, alguma memória para elas, de certa forma. Então você vê que a Ellie no videogame era algo que ela gostava muito, personagens que ela gostava muito, o livro que ela ganhou era algo que para ela era significativo. Então tudo ali trazia algum tipo de memória. E quando a Riley fala desse ponto de eu tinha minha família, então é algo que eu quero ter algo próximo de novo, foi nesse momento que eu me questionei. Pô, então, será que a Ellie não conheceu a mãe dela? Porque até então, na minha cabeça era tipo, aconteceu alguma coisa com a família da Ellie, mas ela conhecia a família dela. Uhum. Nos games, não, ela não conhece a mãe. Ela... a história da mãe dela é contada numa HQ, tem uma história em quadrinhos que conta ali, que chama American Dream, se eu não me engano. Mas ela deu a Ellie para adoção já logo quando a Ellie nasceu, e foi a Marlene que cuidou da Ellie até a Ellie ser levada à zona de quarentena ali. Então ela não conheceu a mãe dela, ela não sabe o que é ter uma família de fato, então ela é desligada desse sentimento. O que também eu achei, eu lembro que eu comentei no episódio passado, e esse episódio me incomodou um pouco, eu confesso, que é o fato, toda hora ela tá falando palavrão, meu Deus, ela tá falando, menina,
Olha essa boca, toda hora você tá falando, já Então, deu, a gente já entendeu que você é revoltada. eu acho que a questão do palavrão nem é por uma questão de revolta, é uma questão de falta de educação mesmo. Tipo, Isso. ela tá num ambiente opressivo ali, hostil, é assim que as pessoas se tratam, então é assim que ela aprendeu, sabe? Não é nem uma questão de tipo, eu sou rebelde, eu sou fodona, é uma questão de tipo, eu não sei falar de outra forma. Então, mas eu já achei um pouco de rebeldia logo no começo do episódio, quando justamente ela bate na menina. Entendeu? Então, assim, o jeito que ela lidou com o adulto ali, você vê que eu senti uma rebeldia vindo dela. Então, pra mim, ali, o fato dela falar muito palavrão já seria as duas coisas, entendeu? Seria um pouco de rebeldia misturado justamente com a falta de educação por conta do mundo estar daquele jeito, então ela tem que agir daquele jeito. Mas em contrapartida, a gente dá para perceber que o oficial que conversou com ela não era um oficial mal educado, pelo contrário. Era aquele tipo de oficial que ele era tão bonitinho que você olhava pra cara dele e ele falasse, você vai fazer isso? Sim, senhor. O que mais que o senhor quer? Sabe? Então, eu senti um pouco mais de revolta do que má educação. Entendeu? Entendi. Talvez até seja, mas, por exemplo, eu já não achei ela revoltada, porque quem começa a provocar ela é a menina, e ela pede de boa, ela fala, dá meu Walkman aí. Sim, e a menina é toda tosca com ela, então ela só foi reativa, sabe? Não, mas o que eu tô querendo dizer, Henrique, é não nesse episódio em si, entendeu? Tipo, todos os episódios você vê as atitudes dela. Então, eu tô falando nessa questão dela ser revoltada e tal, é de uma forma geral. E você até vê que quando ela fala palavrão, por exemplo, o Joel não repreende ela. Então ela não entende que isso é uma coisa... exatamente. Pesada pra ficar falando da idade dela, por exemplo, assim. Sim. Então, pra ela é natural, eu acho. Não é nem uma questão de rebeldia, é uma questão de sei lá, de falta de educação mesmo, de grosseria. É que o fato dela ficar falando toda hora, pra gente, pra mim, incomoda um pouco, entendeu? A Gabi não gosta de criança mal educada, né, Gabi? Não. Deixa eu ver se o Carlos se incomoda. Carlos, você se incomoda desse temperamento rebelde e mal educado da Ellie, ou você entende que ela cresceu diferente, ou você concorda com a Gabi? Como é que você vê essa postura da Ellie? Até mesmo com a Riley, elas têm um momento ali de conflito, onde elas discutem por questões até ideológicas, enfim. A gente vê que o temperamento da Ellie ela é mais objetivo. Você quer? Então vai, foda-se, sabe? É grosseira mesmo, sabe? Sem educação, baixaria. Parecia o podcast número 4 desse especial aqui. Então, assim, eu confesso que não é uma coisa que me prende a atenção, assim. Eu sou uma pessoa que pouco falo, assim, palavrões e etc, né? É difícil eu chegar a esse ponto. Mas... eu realmente, assim, de verdade, eu não isso não me chama atenção no momento do episódio. Eu não fico contando, assim, os palavrões que são falados. Eu nem percebo, talvez por já ter me acostumado a assistir as séries em que isso é meio que normal, acaba não me chamando a atenção. Assim, óbvio, eu vejo que em alguns momentos a Ellie, ela tem ali a sua impulsividade, né? Mas o palavrão em si, a quantidade de palavrões que ela usa no diálogo dela, nunca me chamaram a atenção. Mas a respeito dessa questão de educação, de diferença do nosso mundo para o mundo delas, assim, nesse episódio, eu acho curioso, assim, a gente poder acompanhar essa questão de meninas que, querendo ou não, que nasceram ali quando já havia 5, 6, 7 anos de fim de mundo, né, em que o mundo já estava contaminado, né, já estava infectado, e perdeu a normalidade que nós temos hoje, tendo esse contato, né, ali pelos olhos da Ellie pela primeira vez com algo que é tão comum para nós, assim, né? Eu acho muito legal isso, a gente poder experimentar isso com o personagem, né? Algo, como vocês estavam falando antes, algo que é tão banal às vezes pra gente, né?
pequenas coisas do dia a dia que às vezes a gente nem percebe o que são e não aproveita elas profundamente porque já é tão comum para nós, que para uma pessoa que nunca experimentou isso, assim, é algo impensável, que ela nem conseguia imaginar, e a gente desfruta dessa primeira sensação, assim. Então, eu achei muito bonita toda aquela parte, principalmente da chegada da Ellie ali no shopping, os primeiros contatos dela com esse ambiente, assim. Para mim foi muito, muito interessante de acompanhar. Me incomodou um pouco, né, essa questão da luminosidade do ambiente não chamar a atenção das pessoas que estão fora. Tudo bem, eu entendo ali que teve aquela explicação que isso daqui é praticamente um bunker, que não dá para enxergar muito bem, mas poxa, se fosse um negócio pequeno com umas luzes ligadas, beleza, mas é um lance que elas ligam, assim, um pavilhão enorme, um shopping inteiro que elas ligam a iluminação, e que além da iluminação tem barulho, sabe? Então, tipo assim, foi uma coisa que eu fiquei meio assim, peraí, mas ninguém vai perceber? A Fedra controla tanto ali aquele ambiente, como assim que eles não vão perceber que isso ali tá acontecendo? Mas foi algo que me incomodou, assim, ao mesmo tempo que eu aceitei. Tá bom, isso é coisa de roteiro e eu tenho que aceitar e vamos em frente com a história. E fora que, se aquele lugar enorme, do jeito que era, e limpo, supostamente, por que as pessoas não estariam ali? Gabi trouxe um ponto interessantíssimo, emendando na pergunta do Carlos. Porque se, tipo assim, se tem energia pra aquilo ali ficar ligado, por que não é utilizado? Exatamente. Tem entretenimento ali, tem videogame. Exatamente, porque até então a gente só viu um infectado ali. Por que a Fedra não permite? Porque até onde eu entendi, a Fedra espalhou a mentira que aquilo ali era lotado de infectado pra que ninguém chegasse perto. Será que isso vai ser relevante nos próximos Não seria mais episódios? fácil pra Fedra manter as pessoas ocupadas, se divertindo no shopping, ao invés de ter que ficar controlando elas dentro dos prédios? Sei lá. Não é? Ou, querendo ou não, usar aquele espaço como alguma forma de, sei lá, pra estocar comida, ou... sei lá. É um baita de um espaço. Exatamente. Não, até entretenimento mesmo, realmente. O Carlos falou, é muito digno, sim. É deixar você se divertindo pra você se preocupar menos com os problemas do dia a dia. É a velha história do pão e circo. Exatamente. Sabe? Tipo, dar diversão pras pessoas que elas não vão ficar enchendo o saco. Elas não vão ficar se revoltando contra a Fedra. Seria muito mais, teoricamente, mais fácil de controlar. Cancela essa série, gente. A gente encontrou um problema. Tivemos aí um ponto interessante para ser discutido. Mas enfim, a Gabi falou ali que só tem realmente um infectado e só tem um mesmo ali. A gente tem uma cena de ação bem legal. Foi me levantado um ponto que eu quero trazer aqui, que eu quero ver a percepção de vocês sobre isso. Que foi me dito que, por exemplo... a Ellie engana bem, né? Porque ela já pegou em arma, ela já bebeu, ela já enfrentou o infectado, então ela já viu o infectado. E quando ela tá meio que se conhecendo ali com o Joel, ela fica enchendo o saco pra ter uma arma. Né? Então, assim, dá a sensação de que, tipo, ela tá descobrindo o mundo, mas ao mesmo tempo ela já meio que viu tudo isso. A hora que ela chega naquele... eu não sei se é um bar, enfim, que ela vê a máquina do Mortal Kombat, ela fala pro Joel, tipo, minha amiga me disse que tem uma personagem... Não, ela jogou, ela viu o jogo, ela viu a personagem. Então, assim, não deu uma sensação de tipo assim, opa, ela tá mentindo, ela tá confusa, o que aconteceu? Vocês perceberam isso também ou passou batido pra vocês? Pra mim passou batido, tá? Mas agora, enquanto tu ia falando, assim, eu criei meio que uma persona aqui de Ellie, nessas questões de trauma, né? Porque eu vejo que The Last of Us trabalha muito em cima dos traumas do personagem. A gente vê toda a questão aí do Joel até o episódio passado, tudo mais. E agora a gente viu um pouco mais da Ellie. E talvez, não tô dizendo que seja, mas seria interessante se é um tipo de bloqueio que a Ellie tem sobre o passado dela, sabe? Do tipo...
ela prefere bloquear e fingir que ela nunca tinha tido um contato com arma, que ela não tinha jogado, porque para ela é menos doloroso do que, por exemplo, encontrar o jogo no Mortal Kombat e lembrar do que ela vivenciou com a Riley. Do que pegar uma arma e vivenciar o que elas viveram juntas. Então, não sei. Agora, enquanto tu ia falando, eu, sei lá, criei essa teoria na minha cabeça. Porque, por exemplo, durante o combate delas com o infectado ali, ela mata o infectado e fica super feliz dela ter conseguido fazer aquilo. Provavelmente deve ser o primeiro infectado que ela matou. Mas aí a gente para pra pensar que no mesmo episódio onde ela encontrou a máquina do Mortal Kombat, lá embaixo ela ficou encarando aquele infectado e meio que brincando com ele com a faca, assim. E aí a gente até comentou, falou, putz, será que esse foi o primeiro que ela matou? E a gente vai ter que descobrir isso mais pra frente. Então, assim, não foi o primeiro, mas parecia o primeiro contato, de fato, com aquilo. Então, não sei, né? Ficou meio assim, nebuloso essa questão da Ellie pra mim. Realmente foi uma coisa... É até estranho você falar isso, porque realmente naquele episódio parecia mesmo que era o primeiro contato dela com o infectado. Mas em relação já ao jogo, por exemplo, eu já tive a sensação de que ela não queria se abrir. Então, tipo, eu não confio em você ainda, né, suficiente para eu contar para você meus traumas. Mas esse ponto do primeiro infectado lá realmente me pegou. Será que realmente ela apagou da memória dela tudo o que aconteceu, né? Será que esse trauma, o desespero de achar que ia morrer naquele momento também, né? Achar que a pessoa que ela gostava também iria morrer, e aí ela deletou tudo, e naquela situação com o Joel, onde ela tá sozinha com ele, a gente tem que lembrar também uma coisa muito interessante, é que, nossa, aquela menina é forte, né? Porque ela aguentou o Joel sozinho, andando até um lugar fechado. Ela amarrou no cavalo, o cavalo foi puxando. Então, mas ela amarrou o cavalo, né? Não, ela foi cavalgando no cavalo. O Joel foi sendo arrastado. É, só isso, né? Mas, você entendeu? Então, assim, pode ser que ela tenha apagado tudo da memória e naquele momento meio que relembrou e ela falou, não, eu preciso agir, porque senão vai ser mais uma pessoa que eu gosto que eu vou perder. Enfim, Guilherme que me trouxe isso, muito obrigado, Guilherme, pela reflexão, abriu aqui uma lacuna para um debate interessante. Enfim, a gente se depara ali com o infectado, que mordem as duas, e aí tem uma frase muito bonita da Riley, que tem no videogame também, que ela fala, a gente pode ser poética e enlouquecer juntas, o que não acontece, porque, enfim, a Ellie é imune, e vida que segue, a gente retorna para aquele ponto onde a Ellie tá ali para abrir aquela porta, raciocinando sobre devo abrir, não devo abrir, e aí ela, desesperada, sai buscando. Até a princípio eu não sabia o que ela estava buscando, mas depois que ela encontrou a linha e a agulha, eu falei, tá, entendi o que ela quer. Pra fazer a costura ali do ferimento do Joel. Gabi, a gente tá muito perto do final da temporada, a gente tá caminhando para aquele ponto onde as coisas têm que ficar extremamente elevadas, interessantes e excitantes. Então, assim, o que você acha que vai acontecer ali? Como é que você acha que o Joel vai de fato se recuperar? Porque só costurar não resolve. Tem que tomar anti-inflamatório, vai ter que tomar antibiótico, vai ter que se alimentar bem, vai ter que descansar, enfim, muitas coisas. Uma das coisas que, enquanto você formulava a pergunta que veio na minha cabeça, é que após esse episódio, ele não, assim, após os últimos 2 episódios, vamos colocar assim, ele não me gerou nenhuma expectativa para tentar imaginar o que seria o final dessa temporada. Sabe, não teve, eu não senti ganchos que foram me deixando, putz, pode ser que aconteça tal coisa no último episódio, porque as coisas que poderiam acontecer, dele encontrar o irmão dele, já foi encontrado. Quando ele tentou levar a Ellie lá no lugar onde o irmão dele falou. Tipo, não tinha ninguém. As pessoas se realocaram daquele lugar. Você entende? Então, tipo, não teve nada. Então, eu particularmente, eu não faço a mínima ideia do que vai ser o próximo passo. Tipo, vai ser, sei lá, o próximo episódio vai ser o Joe inteiro se recuperando.
talvez ele possa ter alucinações da vida dele passada e a gente conheça mais um pouco dele. Não sei. Você entendeu? Mas faltou. Eu tô sem expectativa mesmo. Eu juro pra vocês, não vem nada na minha cabeça do que pode ser esses 2 últimos episódios. Não é legal perguntar pro Carlos, porque o Carlos sabe. Mas, Carlos, esse desenvolvimento final ali, onde Pode contar. Eu não ligo, não. Tá bom. Onde a Ellie volta ali pra fazer a costura do Joel ali, onde ela segura firme a mão dele e ele segura firme a mão dela, e aquela cena bonita ali acontece dela, né, fazendo os primeiros socorros ali. Você já sabe pra onde vai, Gabi já disse que não tem importância. Então, assim, como é que você acha que vai ser? Se você já sabe pra onde vai, como é que você acha que vai ser aquele momento ali caótico? Então, o primeiro ponto, eu preciso destacar uma conversa que eu tive com a Letícia hoje à tarde sobre essa questão da sutura, né? Porque, querendo ou não, é um ferimento que é mais interno do que externo. Então, você suturar externamente um ferimento que é interno, na verdade, é mais arriscado do que você deixar ele aberto e tentar tratar com ele aberto, né? Pelo menos nas nossas percepções de primeiros socorros, assim. Eu e a Letícia estávamos conversando hoje de tarde no grupo, ela levantou essa pauta. Não sei se ela viu isso em algum lugar ou se é dela mesma, então eu não quero aqui roubar os créditos de ninguém, mas a gente conversou sobre isso, assim, que foi mais um momento de estranhamento no episódio de, peraí, isso não tá errado, assim, falando cientificamente, mas ok. Eu acho que, acredito aqui agora, é importante, né, essa troca de olhares entre o Joel e a Ellie, porque é a primeira vez que a gente vê o Joel dependendo de alguém, né? Ele se vê na inversão de papéis. Até o episódio passado, o principal trauma dele era justamente ele fracassar, né? Perdendo a pessoa que ele teoricamente está salvando, ou que ele está guardando ali, né? Primeiro foi com a filha dele, depois a gente tem a história com a Tess, agora ali com a Ellie, que ele estava preso nesse sentimento de possível fracasso. E aqui a gente tem uma inversão, né? Pela primeira vez, não sei se na vida do Joel, pode ser que não, mas que a gente está acompanhando de papéis, onde ele se vê completamente dependente de uma outra pessoa, né? E aqui a Ellie, que era a pessoa que teoricamente ele teria que ser responsável. Então a gente vê essa inversão, eu acho que isso quebra muito estigmas também do Joel para com ele mesmo, né? Ajuda ele a evoluir talvez um pouco mais nessa questão de que não é necessária toda a cobrança que ele se fazia, não é necessário carregar o peso todo sozinho, e ao mesmo tempo também cria na Ellie ali essa questão que também foi trabalhada nesse episódio, que a gente já discutiu sobre esse vácuo de informação final do que aconteceu entre ela e a Riley, eu posso ser suficiente para lidar com uma situação dessas, eu posso ser responsável, eu posso, por um tempo, cuidar de mim e cuidar de outra pessoa, né? E isso é muito engraçado porque também explora muito o objetivo da Fedra para com a Ellie, que era justamente colocar ela numa posição de liderança. Eles estavam trabalhando nela para isso, então a gente vê isso sendo pincelado aqui de novo nessa cena final. Para onde isso vai, psicologicamente nos personagens, eu acho que por esse caminho. Evoluir ainda mais a relação dos dois, a confiança um no outro, trabalhar os traumas dos dois, né? Justamente nesses pontos de aonde a Ellie já se sentiu como uma falha quando ela falhou com a Riley, aqui ela podendo teoricamente consertar isso com o Joel, e ao mesmo tempo ensinando o Joel a também depender, né? Não necessariamente só ser o provedor, ser o protetor, ser o super-herói de alguém, mas também entender que ele tem suas vulnerabilidades e que ele precisa aceitar ajuda. Naquele momento que os dois se pegam ali nas mãos e as lágrimas escorrem dos olhos dele, e que isso vai acontecendo ali naquela cena de sutura, eu vejo
o Joel, eu acho que finalmente entrando num lugar onde ele não conhecia, mas que ele começa a entender que sim, é possível ele viver uma vida onde ele, muito além de ser a pessoa que protege e que é a responsável por tudo e que precisa carregar o mundo nas costas, pode dividir as cargas, pode dividir as responsabilidades e pode também querer se sentir protegido. Talvez ele seja um homem que nunca se sentiu protegido por alguém, que nunca precisou depender de alguém. Então, nesse momento, a gente vê essa quebra ali dos personagens nesse sentido, e eu acho que a gente vai desenvolver isso mais pra frente, né? E a questão do machucado em si, em como o Joel vai sobreviver, isso eu acho que é no básico da sobrevivência. Ele vai ter que, sim, de alguma forma, prover medicamentos, medicação, alimentação do Joel para que ele se recupere. Se isso vai oferecer risco para Ellie, acredito que sim, ela vai se meter em enrascadas por causa disso. Talvez ela meta o próprio Joel em enrascadas, e daí isso a gente vai ter que acompanhar os próximos episódios para ver melhor. O Carlos aí fez um gancho ótimo pra gente já começar o podcast da semana que vem. Mas antes da gente começar o podcast da semana que vem, a gente tem que encerrar esse. E como a gente encerra um podcast, Gabi? Com os maravilhosos comentários. Exatamente, com os maravilhosos meninos comentários. A ameaça foi tão forte no final da semana passada que ninguém mais apareceu, né? Foi só os de sempre. Se bem que o negócio foi pro ar sexta-feira também. Faz 2 dias antes da nossa gravação. Pois é. Vamos começar com ela, né? Lohana falou: nossa, Gabi, também precisa atrasar todos esses dias para postar o podcast? Eu achei que nem iria ter mais. Mas nós explicamos, viu, Lohana? Foi um problema técnico aí, o YouTube não queria que a gente postasse, mas no final deu tudo certo. E aí Lohana, depois do episódio 4, se teve, não vai ser o YouTube barrando a gente que não vai ter mais, né? Eu ia falar a mesma coisa. Se teve depois daquele barraco, se a gente teve a cara de pau de vir gravar depois daquele barraco e fingir que nada tinha acontecido, não era porque o YouTube barrou a gente que não ia acontecer mais podcast, viu? Pois é. Ai, gente. Boas lembranças. Bom, deixa eu terminar aqui. Lohana também falou: Gabi, por que não aparece mais zumbi nessa série? Apareceu só 2, 3 e depois não apareceu mais. Nunca teve zumbi nessa série. Infectados. É infectados. É infectados, Lohana. E mas, parece uma flor. Gente, mas apareceu em mais episódios. No primeiro episódio a gente viu no estágio inicial. No segundo tem aquele que morde a Tess. No terceiro, a gente não vê. A gente vê. Vê sim. Tem aqueles que o Bill mata. No quarto episódio, eu acho que não aparece. A gente só viu do Sam, que apareceu o Baiacu. Que foi daí, o episódio que nós vimos no mais quinto a gente vê. No sexto da semana passada não vê, né? Não. E no sétimo a gente vê. Então, praticamente aí dos 7 episódios, 5 episódios a gente viu infectado. Claro que talvez não na quantidade que talvez alguém podia esperar, mas é um mundo que já tem 20 anos de pós-apocalíptico aí. Então, e normalmente as pessoas já aprenderam a sobreviver e por onde passar que não tenham tantos infectados. Então, não foi uma batalha direta com os infectados, né? Até porque as batalhas diretas que a gente viu com eles são bem difíceis, né? Então a galera evita ao máximo mesmo. E outra coisa, né? O jogo que exige uma ação é diferente da série que precisa desenvolver os personagens. A Gabi, por exemplo, chegou a reclamar que a série, né, demorou demais para desenvolver os personagens. Imagina se ainda eles fossem meter um monte de cena de ação lutando com infectado aí no meio. Aonde que a gente ia conseguir desenvolver os personagens? Se já tá difícil assim. Mas pelo menos ia ter mais ação, né? Misericórdia. Tudo bem. Ó, temos comentário agora do Cato Rita, que colocou aqui sua indignação, falando que geral gostou do episódio, que merda, que nem vai ter briga.
Eu só tenho pra dizer pro Caturrita aguarde. Já estamos... A Gabi já tá prometendo pensando uma no próximo briga, por quê? podcast. Posso ler um comentário do Caturrita? Pode, que até já sei qual que é. Vai. Eu perguntei pro Carlos se ele sabia o que era o significado do episódio 6, que o episódio 6 chama Kim. E aí Sim. o Caturrita Nervosa comentou aqui, ó, Kim Possible. Vocês lembram desse desenho? Sim. Sim. Que posso, Era do rato pelado, né? Daquela topeira pelada que o menino tinha. Bom, obrigado, Caturrita, por lembranças. Ó, já que tá falando isso, o Caturrita também perguntou e foi direto pro Carlos. Carlos, nos fale como funciona uma hidrelétrica. Oh, Deus, o Henrique me mete em cada situação. Mas não, gente, Bom, o Carlos não vai explicar. Não precisa eu explicar, sei cara, como é 3 funciona, horas. mas... Não vai explicar? Joga no Google. É isso aí, Caturrita. A chefa mandou, joga no Google. Vai ficar 3 horas explicando. A gente vai fazer um podcast especial, Coffeecast, o funcionamento de uma hidrelétrica. Ih, Eu lembrei daquele desenho que tinha na TV Cultura, Da Onde Vem, que era uma menininha que ficava perguntando, infernizando a vida de todo mundo, perguntando como é que as coisas funcionam. E daí o desenho explicava. É mais ou Mas da menos minha isso que vai ser época, esse isso. podcast. A Cultura, Mas ela é tinha uns certo. negócios, né? Porque no Castelo Rá-Tim-Bum tinha o Zequinha e tudo ia ficar, por quê? Por quê? Porque sim, Zequinha. A gente devia fazer um podcast sobre a TV Cultura, inclusive. A gente tá hateando a TV Cultura. concordo. Mas uma dica pro pessoal de casa, pra vocês também, já que vocês entraram no assunto aí, TV Cultura. Teve uma parceria da TV Cultura com aquela bolacha, eu falo bolacha, tá? Oreo. E teve o reencontro com todos os personagens, né, do Castelo Rá-Tim-Bum após 30 anos. Está lá no YouTube da Oreo. Menos o Pedro. Menos o Pedro e os personagens que faleceram, mas... O Etevaldo não muito veio legal. literalmente do céu. Pois é, e o Dr. Vitor também não. Mas, assim, foi muito emocionante de assistir. E se eu fosse vocês, jogaria lá no YouTube, porque tá muito legal. E quem viveu essa época... Ai, vai chorar, com certeza. Já Do vai nada querer uma publi no meio dos porque vocês falaram de Castelo Rá-Tim-Bum, lembrei. Tá, mas voltando aqui ao assunto sério, o Caturrita também comentou, porque no episódio passado a gente tava falando muito da questão do Joel, né, daquele ataque, se foi realmente emocional ou se foi algo físico nele. O Caturrita até comentou aqui que ele também teve um princípio de infarto 2 anos atrás por causa de ansiedade e estresse. Então, gente, é um assunto muito sério a gente analisar isso, o que a gente realmente está sentindo e ir tratar o mais rápido possível para não chegar, né, no pior estágio aí. Então, a gente precisa alertar as pessoas também, porque essas coisas não é brincadeira, né? Ansiedade, estresse, não é legal você ficar falando que você é uma pessoa ansiosa, que você é uma pessoa estressada, porque isso pode acarretar muitas coisas para a sua saúde. E vocês têm que lembrar que a pessoa principal do mundo que importa é você. Então você tem que fazer isso por você. Arrasou, Gabi. Saúde mental em primeiro lugar. A Gabi vai dar publi aos conselhos de saúde mental. Eu tô adorando. Mas não tá errada, não. Tá certo. Sentiu um negocinho estranho? Procura o psicólogo, psiquiatra. Toma um negocinho, é bom. Eu tenho vários nomes que posso falar? Não. Tá bom. Muitas vezes é algo, você mudando suas próprias atitudes, que melhora um pouquinho. Entenderam? Entendemos. Tá, Estamos com a saúde mental em dia, eu acho. Isso. Se não resolver, você briga com as pessoas, que nem o Carlos faz comigo, eu faço com ele. Isso. Mentira, não faz não, senão vamos fazer que nem o Henrique, surtando com todo mundo. Isso. Bom, vamos lá, voltando. Agora, comentário do Puruquinho. Puruquinho fez uma lista aqui dos pontos relevantes pra ele. Ele até colocou: estão nerfando o Joel a cada episódio. Muito ver que o comunismo, para dar certo, só precisou de um apocalipse que morressem 99,99% da população. E mesmo assim foi em um pequeno grupo de pessoas. O personagem da senhora acima do peso na cabana foi a melhor parte.
Um detalhe do teaser do próximo episódio, aquilo ali não faz parte do jogo base, é apenas uma DLC. Veio só depois do jogo ficar famoso e ser aclamado com diversos prêmios. Isso aí o Henrique vai falar depois, né? Porque ele também comentou aqui, o Pruquinho, que nesse mundo não tem heróis e mocinhos, tudo depende de quem tá apontando a arma e seus pontos de vista. E aí ele até comentou aqui, e eu pensando que seu zap era exclusividade, façam que nem eu e fique cobrando para que o episódio saia logo, afinal pagamos para isso. Eu não tô recebendo nada, ô Porquinho. Gabi, cobrando assim. Ele que falou! E aí ele falou até aqui, ó, e eu aqui me achando bambam por ficar enchendo o saco do Redondo no zap, e agora descubro que existe uma renda na Dark Web onde os ouvintes atacam vocês no zap. Em breve volto com novos comentários. Trava-zap da Gabi. O trava-zap da Gabi. Gente, foi sensacional, travou tudo. Foi só falar, foi pum, 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 travou tudo. Mas, Henrique, uma coisa que o Puruquinho falou aqui dessa questão de um detalhe que aconteceu no teaser, que é uma DLC, explica pra gente aí. Então, esse episódio 7 que a gente assistiu, ele é uma DLC do primeiro jogo. O que é uma DLC? É um conteúdo extra que vem depois do lançamento do jogo. Então, lançaram o jogo de The Last of Us, a gente jogou o jogo todo, e depois lançaram essa DLC mostrando essa história da Ellie com a Riley, que se encaixa bem nesse período realmente onde o Joel se machuca. Então, no jogo base original, nós não temos todo aquele momento acontecendo. E depois do lançamento do jogo, que ele foi premiado, aclamado, críticas 10/10, aí veio essa DLC mostrando o que a Ellie fez no período em que o Joel estava machucado, mostrando o passado dela com a Riley. Então, assim, é um conteúdo extra que na série entrou como episódio. Ah, entendi. Ou seja, criaram uma DLC só para fazer o povo gastar mais dinheiro, porque o povo estava curioso para saber o que realmente tinha acontecido com as duas. Isso. Excelente. Isso. Basicamente é isso, né? Por que o Puruquinho comentou pirulito, banana ou salsicha? Não faço a mínima ideia. Tá no pós-crédito do outro episódio. Então, ó, vamos para o último episódio. Hashtag chateada. Cadê a galera? Cadê Guilherme? Último episódio ou último comentário? A Gabi tá acabando a série. Gabi, podcast. The Last of Us cancelada. Tá, calma. Hashtag chateada, porque algumas pessoas esqueceram de nós essa semana. Mas tudo bem que nós postamos bem dá pra cobrar. em cima da hora, então não vou cobrar. Mas beijo pra todos aí que esqueceu de comentar. Mas ó, o último comentário é do Maurício Guizé, que colocou: eu gostei muito desse episódio, a relação da Ellie com o Joel e o aprofundamento que tivemos nesse último foram incríveis. Acho que era um pouco do que precisávamos para criar apreço por ambos. Acredito ferozmente que a grande surpresa do desfecho dessa história contada é justamente o estranhamento de não perdermos ninguém que recém foi introduzido e, ao mesmo tempo, nos vermos no risco de nos despedirmos do protagonista da trama. Meio que todos nós já assistimos vendo os personagens que apareciam, como a Maria e o Tommy, pensando: será que é esse que morrerá no fim em uma cena de ação genérica? Mas fomos surpreendidos. Ao final vemos Joel flertando com a morte, e é só então que eu senti o quanto eu já me importo com ele e o quanto eu me importo com a Ellie. Não quero que ela fique sozinha. Num geral, a história deu um bom giro. Ver uma comunidade funcional no meio de todo esse mundo afundado e perdido é extremamente confortante. Eu me senti em casa em Jackson. Sobre as questões envolvendo o Joel, pode sim ser um problema de coração qualquer, mas como o Carlos e a Gabi disseram, eu acredito muito no manifestar do psicológico sobre o físico. É mais comum do que se pensa que pessoas vivendo em um ambiente de cobrança externa, pressão frequente, estresse, ansiedade ou depressão tenham paradas cardíacas. Na verdade, pelos dados da OMS, uma boa parcela dos infartos ocorre por causa de situações advindas do estado emocional e psicológico dos pacientes. Então, amigos, além de exercício
e cuidados básicos como a alimentação equilibrada, precisamos trabalhar nossa saúde mental. Obrigada pelo podcast. Palmas para o Maurício, gente. Ele, assim como o Carlos trouxe dados sobre o episódio, foi uma consulta do psicólogo aqui nos comentários. Sim. Que isso? Pontos importantes que o Maurício até citou aqui em relação da gente ficar estranhando sobre ninguém morrer no episódio. Já em compensação nesse, já veio outra. Já desisto. A Gabi já tá lamentando. Lamentações de Gabi. Eu gostei da frase do Maurício ali no final, quando ele tá falando sobre a Ellie, que ele fala, não quero que ela fique sozinha. Sim. Bom, umas notícias, sozinha? Né? Umas notícias. Enfim, vamos seguir, deixa pra lá. Coitado, mas é sério, imagina, uma adolescente sozinha já fez burrada, entrando no shopping. Aí, não dá. Mas a gente sabe... Eu sou relezeira, disse a Ellie, e fui pro shopping. Ai, mas mais reforçando aqui mais uma vez o comentário do Maurício sobre a parcela de infartos que ocorrem por estado emocional e psicológico. Mais uma vez, nós temos aqui que reforçar para vocês fazerem exercício físico, cuidar bem da alimentação e principalmente cuidar da saúde mental. Isso é importante. Temos sempre que reforçar isso, porque a gente brinca, a gente fala muita merda, a gente dá risada, mas a gente precisa falar sério. Que top, né? Você viu que e a Gabi de um jeito... E você como uma profissional da educação física, né, Gabi? Mais do que ninguém sabe. Que ex-profissional. Não, mas o seu estudo você não esquece. O seu conhecimento é eterno. Sim. Então, você a sabe Gabi é uma profissional da coreografia do Space Jam. Eu vou lembrar pra sempre disso, Gabi, desculpa. Arrasei, vai, fala sério. Demais. Aquela parte que tu passa por baixo do menino por meio das pernas, assim, ó. Gente, o Carlos viu uma coreografia que eu fiz na época da faculdade de educação física, que era uma aula de ginástica. Então a gente tinha que criar uma coreografia com os movimentos básicos, né? Andar, caminhar, correr, saltitar, engatinhar. Não sei se eu já falei, se eu repetir, mas é tudo com ar, né? Andar. Gabi, faz o seguinte. Rebolar. Faz o seguinte, sentar. Gabi. Mas enfim, finalizamos. Não, deixa eu encerrar aqui. Tá. Deixa o link aí pro pessoal assistir. Não posso. Não posso, porque ele saiu do YouTube. Derrubar. Não, ô Henrique, aí você já quer demais. É vida muito particular, entendeu? Eu tá na internet pra todo mundo. Eu não posso me expor assim. Não dá, entendeu? Mas você pode encerrar. Encerra aí, Fia. Dá um beijo já, fica à vontade. Tá, mas é isso. Então, finalizamos os comentários dessa semana. Desculpa aí mais uma vez pra gente ter postado muito tarde, mas, né, culpa do YouTube. Briguem com o YouTube. Mas obrigada aí a todos que comentaram. Foi muito legal ler os comentários de vocês. E não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e nos seguir em todas as redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube. E eu acho que estamos lá no TikTok também. Eu lembro dele de vez em quando. Então, um beijo para vocês e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Que estranho ver a Gabi falando no Facebook. É um bagulho tão distante para mim já que parece que... Igual quando eu escuto Orkut. Carlos, leu depois você apaga, viu? Pode deixar seus comentários aí pro nossos queridos ouvintes. Gente, muito obrigado por nos ouvir até aqui. Saudades, Letícia, fez falta aqui. Sei que esse episódio mexeu com você e talvez por isso que você fugiu dele. Mas quero agradecer quem nos ouviu até aqui. Como a Gabi disse, comentem, compartilhem, dê like, toca sininho, manda pra mãe, pro pai, manda no grupo da família, diga, gente, olha só
o que está acontecendo no mundo agora e pro pessoal, pros tios que caem em todas as fake news ir lá e clicar no link pra gente ganhar umas visualizações aqui. A gente continua fazendo a ameaça de que quem vier comentar em WhatsApp, Instagram ou qualquer rede, a gente vai ler os comentários. Essa semana não rolou porque de fato a gente acabou atrasando aí a postagem do podcast. Na verdade, acabaram nos atrasando, né? Essa coisa de direitos autorais, gente, pra quê? Pra quê? Vamos banir isso, não precisa. Chegou. Concordo. Agora eles vão derrubar o nosso podcast por se revoltar contra o sistema. Mas enfim, não deu pra gente ler, talvez receber muitos comentários por causa disso, mas esperamos que no próximo a gente possa ler aí mais ideias. E é importante justamente porque esses 2 episódios eles foram muito profundos nas questões psicológicas e desenvolvimento dos personagens, então a gente quer ver a opinião de vocês, e a gente tá chegando no fim também dessa temporada, então a gente precisa conversar com vocês, gente. Pelo amor de Deus, comentem. E é isso, beijo, até a próxima semana e tchau. Beijo, até a próxima semana. Faço das palavras da Gabi e do Carlos as minhas. E é isso aí, pra não ficar repetitivo, né? Até semana que vem com o episódio 8, penúltimo episódio de The Last of Us e do nosso especial Para a Alegria de Gabi. Tchau! Tchau! Íamos nos casar, tudo estava pronto. Não havia uma nuvem no céu. Nada de nuvens no céu. Bruno chegou já tocando terror trovão. Você quer assumir meu papel? Desculpa, minha vida. Vai lá. Bruno diz que vai chover. E adivinha? Vai, Gabi. Não sei. Ai, Gabi, pelo amor de Deus, que decepção. É porque eu tenho que preencher um contrato. A Gabi do nada. Do nada, Do nada faz uma consultoria com o advogado.